Eu largo tudo pra viver tudo. Eu largo erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz, me refaz, me refaz. Bom dia, graça e paz, graça e paz, povo lindo e abençoado. Bom dia, bom dia. Mais uma segunda-feira aqui na presença do Senhor. E que privilégio estar com você nessa manhã com Deus. Que honra estar servindo você e a sua casa nesta manhã com Deus. E se é uma manhã com Deus, Ele é o nosso convidado de honra. Ele é o nosso convidado principal aqui. E eu tenho certeza que Ele vai direcionar todas as coisas, abraçar o nosso coração, acalentar a nossa alma. E nós vamos nesta manhã viver grandes coisas que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Amém? Seja muito bem-vinda você que já está comigo. Minha Marli, bênção, um beijo no teu coração. Uma semana abençoada, cheia de renovo e força de Deus sobre a sua vida. E vamos caminhando, que segunda-feira te espera para você estar aqui ministrando a palavra, sendo um porta-voz do Senhor para esse povo lindo, para os nossos corações. Mércia, um beijo no teu coração, que Deus abençoe você grandemente. Missionária Ivanilda, beijo para você e toda a família, semana abençoada. Pastora Juliana, que saudades também, seja muito bem-vinda. Fique à vontade na nossa live com o seu coração aberto para receber tudo que Jesus tem para a sua vida. Bia linda, bom dia para você, que Deus abençoe você, a sua família, seu esposo, que vocês tenham uma família linda e abençoada. Gente, vamos compartilhar essa live, vamos identificar as pessoas que o devocional começou, para que elas estejam com a gente aqui, participando dessa manhã com Deus, desse momento tão maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Já se atentou ao tema desta manhã? Está pautado em Romanos 8:28. Pérola entre espinhos. Pérolas entre espinhos. Nós vamos entender o porquê o apóstolo Paulo ministra sobre a nossa vida que todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. E nós vamos entender nessa manhã que até nos momentos difíceis são permissões de Deus para que nós possamos gerar o melhor diante do Senhor. Então fica conosco, compartilha essa live para o máximo de pessoas que você puder conhecer, grupo da família, WhatsApp, rede social. Pessoas que não puderem participar conosco agora poderão assistir depois e serem impactadas pela presença de Deus e por tudo que o Senhor tem a fazer aqui conosco nessa manhã. Amém? Vamos orar, apresentar ao Senhor o nosso devocional, entregar a Ele a direção de tudo. Ele tem uma palavra ao nosso coração. Como eu sempre digo, sou a primeira terra. Quando o Espírito Santo trouxe ao meu coração essa palavra, eu já entendi que o Senhor estava trazendo respostas sobre muitas situações da minha vida, e eu tenho certeza que para você também não será diferente. Amém? Vamos orar então? Papai, em nome de Jesus Cristo, diante do Senhor agora, nós colocamos a nossa vida e o nosso coração.
e reconhecemos que temos o Senhor como nosso pastor, como nosso Deus, como nosso amigo, como nosso auxílio, Pai. E nesta manhã apresentamos a nossa vida diante do Senhor, abrindo mão de tudo que pensamos ser, de tudo que pensamos ter. E vamos direto para a Tua presença, nos lançamos diante da Tua presença porque reconhecemos que só somos alguém diante do Senhor. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados e falhas. Pedimos ao Senhor a misericórdia que já está liberada sobre nós nesta manhã e se apropriamos dela diante da Tua graça, diante da Tua infinita graça. Papai, fica conosco nessa manhã. Não tem por que estarmos aqui sem o Senhor. Afinal, é uma manhã com Deus. Queremos a Tua companhia, queremos a Tua direção. E sabemos que grandes coisas vamos extrair do Teu coração. Seremos abraçados, seremos curados, seremos aliviados pela Tua presença. Toca cada coração agora que está comigo. Entra em cada lar agora que está comigo. Te louvamos por essa segunda, pela semana que está se iniciando e por grandes coisas que vamos viver diante do Senhor. E já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Crendo naquilo que o Senhor vai fazer, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Fique à vontade, é uma manhã com o Senhor. E nós glorificamos ao Senhor pela sua vida. Van, que Deus abençoe você. Seja bem-vinda aqui na nossa live. Que privilégio te servir, que privilégio ter você aqui compartilhando uma palavra do Senhor ao nosso coração. Cunhada da nossa querida Marli Benção. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, fique à vontade. É o nosso momento com o Senhor. Amém, queridos? Já pegou a sua Bíblia aí? Já pegou seu aplicativo? Seu caderninho, talvez para você anotar aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida aqui nesta manhã. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Um texto bastante conhecido, mas é sobre esse texto que nós vamos compartilhar a palavra do Senhor nesta manhã. Fran linda, bem-vinda, minha lindeza, uma manhã abençoada. Fique com o seu coração aberto juntamente conosco para poder receber tudo que o papai tem preparado para a nossa vida. Amém? Vamos lá, o texto vai nos dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entenda o que o apóstolo Paulo está declarando para nós. São todas as coisas, não são algumas, não são aquelas que dão certo. São todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Permaneça com a sua Bíblia aberta, com seu aplicativo, com seu caderninho. Eu não sei o que você vai usar nesta manhã, mas esteja atento, atenta a tudo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Antes de nós prosseguirmos e se aprofundarmos dentro desse texto bíblico, eu quero dizer para você algumas coisas que eu anotei aqui que o Senhor compartilhou ao meu coração e me fez lembrar. Há um provérbio que diz que ostras felizes não produzem pérolas. E conta-se que houve um ensaio numa colônia de ostras. E todas essas ostras cantavam alegremente como um coral, exceto uma,
que, afastada de todas as outras ostras, gemia muito. Mas o que as ostras não sabiam é que aquela ostra estava gemendo de dor. Uma pedrinha do fundo do oceano entrou na concha e ficou entre a estrutura macia da ostra, e aquilo fazia doer muito. Um belo dia, passava um pescador, encontrou essa colônia de ostras e pegou todas na rede. Chegando em casa, pediu para a esposa preparar uma bela sopa. Enquanto ele comia a sopa, sentiu algo duro bater no seu dente. Tirou da boca e, quando tirou, limpou, começou a sorrir e viu que era uma pérola. A única ostra que produziu foi aquela que gemia, enquanto as outras ostras cantavam. E para nós, para mim e para você, fica uma lição. A felicidade é para ser gozada e desfrutada, mas não é a felicidade que produz pérolas. É a dor, é o sofrimento que produz em nós tesouros. Que nesta manhã você venha entender, compreender. Se você ainda não tinha conseguido entender, ter a compreensão desse texto que o apóstolo Paulo declara, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que através dessa reflexão você venha entender que ostras felizes não produzem pérolas. É na dor, é no sofrimento que nós geramos tesouros valiosos dentro do nosso coração. Quantos de nós estamos questionando a Deus em todo tempo? Questionamos a Deus, questionamos a vida por causa das tragédias. Só que se a gente for analisar no decorrer da história, nós temos inúmeros exemplos de pessoas que não desistiram, de pessoas que acreditaram, de pessoas que tiraram da dor, do sofrimento. Nesse momento difícil, decidiram se levantar. Nesse momento difícil, decidiram se posicionar. E o que nós podemos dizer de Beethoven? Que depois de velho e completamente surdo, compôs a sua principal melodia. O que dizer de Van Gogh, que nos seus últimos dias, enfrentando a pior depressão, criou a sua maior obra de arte, e tantas outras que entraram na história. Por causa da sua tragédia, despertou dentro dele uma nova convicção. O autor de um dos mais belos hinos que citemos hoje na harpa cristã, diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Como entender o apóstolo Paulo quando ele diz: todas as coisas, não são algumas, não são apenas algumas, são todas coisas. Todas as coisas contribuem juntamente, elas andam coladinhas para cooperar, para trazer o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Então, pastora, como entender que das coisas ruins da vida é possível extrair algumas coisas boas? Não, todas as coisas vão cooperar para que todas as coisas boas
aconteçam na sua vida. Há alguns versículos na Bíblia que não dá para digerir. Eu compreendo você. Eu entendo você. A nossa humanidade não consegue compreender um Deus soberano, um Deus grandioso, um Deus majestoso, que o profeta Isaías já vai declarar. Desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu dizer, com olhos não se viu e com ouvidos não se ouviu, com boca não conseguiu se declarar. Não houve, jamais haverá um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ele está além do tempo. O nosso Deus é atemporal. Ele não vê como eu vejo, ele não vê como você vê. A gente está vendo o problema, mas Deus está vendo a solução. A gente está vendo o desgaste, a tragédia. E Deus está vendo o fim dessa linda história. Deus está vendo que dentro de nós está sendo gerado pérolas. Pérolas. A gente está vendo espinhos. A gente está vendo dor. A gente está vendo desconforto. Mas Deus está vendo pérolas. Então, nesta manhã, olhe para o momento que você está vivendo. Olhe para o cenário que você está vivendo. Se atente a todas as lágrimas que você já derramou. Olhe para toda a ladeira que você está subindo. E tenha a mesma convicção que o apóstolo Paulo tem, quando declara para nós em Romanos 8:28, tudo vai cooperar. Tudo está cooperando para o meu bem. Coloque a mão no seu coração aí e diga, tudo. Tudo, seja o profeta da sua vida nessa manhã e declare. Traga a existência agora, nesse cenário que você está vivendo difícil, eu não sei o que é, você sabe. Olhe para esse cenário difícil agora e declare, tudo está cooperando para o meu bem, porque eu amo a Deus, porque eu amo a Deus e sou sim chamada para um propósito. Você é chamada para um propósito. É nesse espinho, é nesse desconforto que Deus vai te fazer gerar pérolas. Deixa eu compartilhar algo com você. Não é todos os versículos da Bíblia que dá para digerir. Eu entendo você completamente. Às vezes a gente entra em paranoia. A nossa humanidade nos faz questionar. Mas na Bíblia, eu não prego só o que eu entendo. Eu não prego só o que eu entendo, mas o que eu não entendo, eu creio. E é isso que o Senhor espera de nós. É você até discorrer o texto, é você ler o texto, é você não ter uma compreensão daquilo que o texto está te apresentando, daquilo que o texto está declarando. Mas ainda que você não entenda, você precisa crer. Porque não é a minha palavra, é a palavra dele. E a palavra dele diz, vai passar o céu e a terra, mas as palavras dele jamais passará. Crer em Deus é confiar nele, mesmo quando coisas ruins que não entendemos acontecem.
Crer em Deus é continuar descansando nele, mesmo quando você diz: eu não fiz nada para merecer. Eu não fui a causadora desse problema. Crer em Deus é quando você vê ao seu lado amigos como os amigos de Jó, que no meio do sofrimento de Jó o questionam. Você deve ter feito algo muito terrível, porque Deus não permitiria isso vir sobre você. Se você não tivesse errado, se você não tivesse pecado, se você não tivesse ferido o coração de Deus. Porque há momentos na nossa vida que os nossos amigos, alguns dos nossos amigos, se apresentam como amigos de Jó. Você é culpado. Você é a causadora dessa tragédia. Mas nós precisamos entender que mesmo assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Boa parte das pessoas, boa parte de nós como cristãos, não entendemos que há processos pelos quais Deus nos permite passar, pelo extraordinário fato de que Deus tem um plano e um propósito. Mas como contemplar o bem no mal? Nem sempre vamos encontrar respostas satisfatórias, mas sempre há esperança para aqueles que aprendem nos braços de Deus. Jó 14:7. Haverá esperança para a árvore cortada. Mesmo que for cortada da terra a sua raiz, o que vai acontecer? Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como de uma planta nova. Mais uma vez entendemos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você confia que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, você consegue descansar. Você consegue se deleitar no Senhor. Não entendendo, não compreendendo, mas crendo. A nossa vida cristã, a nossa caminhada com o Senhor não é por aquilo que vemos, mas é por aquilo que cremos. O cenário está bagunçado, o cenário está um caos. Se eu for acreditar por aquilo que eu estou vendo, eu não creio. E é por isso que eu olho para o cenário bagunçado. Oh, aleluia! E declaro: haverá ordem. Haverá ordem. Haverá ordem nesse cenário. Haverá vida no lugar da morte. Haverá cura no lugar da enfermidade. Haverá restauração. Haverá renovo. Haverá resplandecer de Deus. Deus é um Deus que muda a história. Por isso, não é por aquilo que vejo, é por aquilo que creio. E eu creio que Deus vai fazer de novo. Você consegue sentir nessa manhã a graça de Deus, a esperança que há em Deus, encontrando-se conosco nesta manhã e dizendo: creia, creia, não vai ficar assim.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você é um servo. Eu sou servo. Nós somos servo. E ser servo é ser cativo, é ser escravo, é ser prisioneiro, é ser servo, é ter um dono. Eu tenho um dono. Eu sou cativo, mas eu sou prisioneiro de Cristo. É você ter essa convicção. Eu nele, preso, sou livre, porque a liberdade dele me alcançou. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Não vivo eu, Cristo vive em mim. O mesmo apóstolo que declara para nós aqui em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor, estava preso. Foi capturado por Roma. Ele estava preso em Roma. Se tornou prisioneiro de Roma. Mas ele não se sentia prisioneiro de Roma. Ele se sentia prisioneiro de Cristo. Roma acha que me tem. Mas quem me tem é Cristo. Sou prisioneiro de Cristo. Você tem essa convicção que você é livre, mesmo estando aprisionado no amor de Deus? Ele é o único amor que nos faz querer ser cativos. Ele é o único amor que nos faz entender que nós somos servos. Que nós temos alguém que comanda a nossa vida. Sabe o que é incrível nesse cativeiro do mestre? É que não há algemas, não há cercas, não há armadilhas. Somos servos que podemos ir e voltar. Temos liberdade para ir e temos liberdade para voltar. Porque Ele coloca sobre nós essa convicção. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu planejo, daquilo que eu desejo. Deus não tem servos forçados. Todos os seus servos são servos por amor. Os seus servos decidiram o servir. E sabe o que é incrível? É melhor ser servo de Cristo do que ser livre no mundo. Você tem alegria em servir a Deus? Você consegue regozijar de alegria por servir a Deus? Não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. Nós somos servos de Deus. O mundo não nos tem. O mundo não nos aprisiona mais. O que nos prendeu, o que nos prendeu, o que nos acorrentou, o que nos amarrou foram as cordas do seu amor. E quem vai ousar sair desse lugar? Quem vai ousar sair desse lugar?
ainda que tenhamos muitas incógnitas, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, ainda que não compreendemos isso. Como entre os espinhos colher pérolas? Como do rochedo tirar diamante? Como da ostra compreender que a dor que nós estamos sentindo vai produzir em nós joia? Como, pastora? Aceitando e crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é com você que Deus está falando nessa manhã. É comigo que Deus está falando nessa manhã. Seu coração é apaixonado por Ele. Você confia nele, você respira a vida dele, o fôlego de vida dele. Então é para mim e para você que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Você sabia que o mesmo carvão que faz um diamante de $1 milhão é o mesmo que faz o grafite do lápis? Uau! Que isso, pastora? Exatamente isso. O mesmo carvão que faz o diamante de $1 milhão é o mesmo que faz o grafite do lápis. Qual a diferença? A ponta do grafite não vale $1 milhão. Porque o carvão que virou diamante, ele enfrentou uma pressão 60 mil vezes maior do que a ponta do grafite do lápis. O que Deus está nos ensinando é que quanto maior a pressão que somos submetidos, oh aleluia, mais valiosa e preciosa será a joia que está sendo gerada dentro de mim e dentro de você. Consegue entender? É por isso, as tragédias são insuportáveis, sim. E quem nunca perguntou para Deus por que, Deus? Quem nunca perguntou para Deus por que tudo isso, Deus? Quem nunca? Jó é o homem da paciência. Mas por 33 vezes ele pergunta para Deus por quê. Jó temia a Deus. Jó sacrificava a Deus. Levantava altar de sacrifício por ele e pelos seus filhos. Jó temia a Deus. O que me conforta é saber que Deus conhece o fim dessas coisas antes mesmo do início delas. E Ele é poderoso para cuidar de cada fato e de cada circunstância e até de cada tragédia. O fato é, crente sofre sim, crente tem dificuldade sim, cristão que ama, serve e honra ao Senhor tem dificuldade sim. E se eu perguntar aqui quem está sofrendo por algo, muitas pessoas podem sinalizar: pastora, em alguma área da minha vida eu estou passando por processos que às vezes não entendo, que às vezes questiono, que muitas vezes perguntei a Deus por quê.
talvez seja uma inquietação, uma aflição. Muitos sinalizarão e dirão que estão passando por uma prova, por alguma situação difícil. E sabe mais uma vez o que é incrível? A mesma dor dói diferente em cada um de nós. Então nunca subestime a dor de alguém, porque você não conhece a história de vida dessa pessoa. A inquietação que gera uma dor em você não gera a mesma dor em mim. A aflição que gera uma dor em você não é a mesma que gera uma dor em mim. Mas Paulo continua acreditando. Todas as coisas cooperam para o bem, porque há um propósito. Eu não estou dizendo que você tem a obrigação de compreender o plano. E não temos. Porque é no trajeto, é na persistência, é na permanência, é no crescimento, é no avanço, é na maturidade que as coisas vão se apresentando. E Deus vai nos permitindo compreender de acordo com a maturidade que nós alcançamos nele. E quer saber mais? Você pergunta e Deus não explica. Quantos aqui já passaram por momentos difíceis, por lutas, por guerras, por aflições, e nessa situação você perguntou para Deus o porquê? Ele te deu alguma explicação? Se ele te deu, me conta, porque eu quero esse acesso. Ele não fala. Na hora da prova, o professor não conversa. Na hora da prova, o professor não fala nada. A gente sabe exatamente o que é fazer uma prova no período escolar. O professor aplica a prova, todo mundo quietinho, cada um no seu lugar. Você tem o professor na sala, mas você não tem a voz dele para falar com você. Você tem o professor na hora da prova, mas você não tem a ajuda dele. Qual é a hora que o professor fala? É na hora da prova? Não. É na hora da aprovação. É na hora que ele vai te dar a nota. É na hora que ele vai dizer para você, aprovada ou desaprovado. Por isso vale a pena confiar. Por isso vale a pena descansar. Por isso vale a pena compreender em Deus, porque na nossa limitação humana não é possível. Por isso mesmo, sem ver, creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se Faraó não tivesse perseguido o povo de Israel, eles não teriam visto o mar se abrir. Se não tivessem atravessado o deserto, eles não teriam visto a água sair da rocha e nem pão cair do céu. O que eu e você passamos hoje é Deus construindo uma estrutura para o nosso amanhã. Você pode receber essa palavra profética em nome de Jesus e dizer: tem um propósito, tem um plano, tem um propósito tudo que eu estou vivendo, todas as coisas. Que esse versículo seja o versículo da sua vida. Seja a sua frase diária. Cada minuto, instante, circunstância, situação. Que você possa entender. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor.
Pastora, você não sabe que eu estou vivendo é uma vergonha. É um processo de vergonha. Ei, não tem outra forma da honra de Deus vir sobre a sua vida se não for pela vergonha. Não tem. Porque a palavra vai dizer que no lugar da vergonha existe uma vergonha. Existe um processo de vergonha. Mas aí Deus vem, arranca o processo da vergonha e nesse lugar Ele coloca a dupla honra. Gente, não é uma, é duas, é dupla honra. Então o que você passa agora vai gerar em você honras. Honra, ser honrado por Deus. É a melhor coisa que o ser humano pode querer para a sua vida. Davi, em 2 Samuel capítulo 16, o versículo 12, está fugindo de Absalão, seu filho. E enquanto Davi está fugindo, enquanto ele fugia, sobre o vale aparece, sobre o monte em Hermon, um homem chamado Simei. Dentro desse vale aparece um homem chamado Simei, que joga pedras em Davi e começa a praguejar Davi. Olha a situação de Davi, fugindo do seu próprio filho. O seu próprio filho está querendo matar, tirar a sua vida. E como se não bastasse, ele ainda encontra um homem que começa a o desonrá-lo, porque ele é um rei. E esse homem começa a praguejar Davi, jogar pedras em Davi. E Absai, que era um servo de Davi, chega diante do rei e diz: rei, me autoriza, porque eu vou acabar com a vida desse homem. Quem ele pensa que é para estar falando com o rei dessa forma? Me dá permissão, porque eu vou acabar com a vida dele. Davi, com toda sabedoria, olha para Absai e diz: deixa-o. Se o meu próprio filho persegue-me, o que eu posso dizer desse homem? Se o meu próprio filho procura tirar a minha vida, o que eu posso dizer desse homem? Mas Deus está contemplando, Absai, a aflição desse dia. Deus está vendo tudo o que eu tô passando. E Ele é poderoso para transformar em bênção a maldição desse dia. Ou só quem confia, só quem sabe quem é Deus, em meio à desonra, em meio ao desconforto, consegue acreditar que Deus é um Deus que transforma toda maldição em bênção. Só quem conhece Deus confia. E eu preciso que você entenda isso. Há um propósito na nossa vida, diante de um plano que Deus estabeleceu. A prisão de José colocou ele na porta do palácio e fez dele governador. Ele chega no Egito vendido como escravo. Mas em Gênesis 39 diz que a mulher de Potifar tenta seduzir José. E quando José foge dela, ela cria uma calúnia. Por causa disso, ele vai parar na prisão. Você conhece a história. José está na prisão por um crime que não cometeu. Como ver o bem de Deus nisso? Como entender nesse cenário que todas as coisas vão cooperar para o bem, porque José ama a Deus? Como?
José cai na cela com 2 presos. O primeiro era o padeiro do rei e o outro o copeiro do rei. Um dia, os 2 acordam tristes. José pergunta a eles e diz: o que foi que aconteceu? E eles dizem: tivemos sonhos e não conseguimos interpretar. José diz: me conta. Pode ser que Deus me dê a interpretação. O copeiro é livre e se esquece de interceder por José. Mas até o esquecimento foi plano de Deus. Como entender isso? De repente acorda Faraó apavorado por ter tido um sonho e ninguém no palácio conseguiu interpretar o sonho do rei. Mas o Espírito Santo, oh aleluia, refresca a memória do copeiro. Rei, tem um moço na prisão que interpretou o meu sonho e eu estou aqui. O rei manda chamar José rapidamente. José vem, interpreta o sonho e no final recebe o anel de governador do Egito. A prisão era o portal para levar José para o propósito que Deus tinha estabelecido, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, porque Deus transforma maldição em bênção. Como Jó compreenderia suas perdas? Como ele iria compreender que nas perdas ele estava gerando pérolas? O homem mais rico do Oriente, tudo perfeito. E de repente Satanás coloca o olho em Jó e Deus pergunta: você viu o meu servo Jó? Claro que vi. Ele é fiel a você por tudo que tem. Você o encheu de riquezas. Não falta nada para ele. Olha a permissão de Deus. Vai lá. Toca nele. Toca nele. Toca nele. E você vai ver que ele não me serve por aquilo que ele tem, mas ele me serve por aquilo que eu sou. Deus olha para o diabo, dá autorização, Satanás vai lá, arrebenta com a vida de Jó. A vida de Jó começa a se desmoronar. Ruínas. Se vão os jumentos, se vão os camelos, se vão os bois, o fogo queima as ovelhas. E de repente chega o mensageiro e diz: os seus 10 filhos morreram. Só eu escapei para trazer para você a notícia. Como entender que todas as coisas estão cooperando para o bem, porque Jó ama a Deus? E o incrível é que o texto da língua portuguesa, com perdão da palavra, parece nos dar a entender, parece que Jó está ajoelhado e dizendo: obrigado, meu Deus, porque o Senhor matou os meus 10 filhos. Mas não, gente, não é bem assim. Jó se humilha, se ajoelha, e o texto diz que Jó adora. Ele adora a Deus. Mas a interpretação do texto ali é desabar, cair, desmaiar. A aflição que ele sente é tão grande pelo impacto da notícia que ele se prostra, ele cai, ele desmaia. Ele é pai, gente.
Ele é homem, ele é humano e ele sente o impacto da tragédia. As pernas de Jó não suportam a má notícia que ele recebe. E quando Jó está caído, desmaiado, como explicar a angústia e o nó na garganta que Jó está sentindo? Como explicar o que Jó está sentindo? Porque o que há nesse momento na vida de Jó são espinhos. Jó olha no meio dos espinhos e vê a luz do sol resplandecendo sobre pérolas. E ele apenas diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Até hoje, Satanás está confuso com Jó. Como? O homem perdeu tudo e ele ainda está reconhecendo a bondade de Deus na tragédia. Ele volta para Deus e Deus diz: ei, permanece fiel. Permanece fiel, porque melhor será o fim do que o começo. Deus devolveu a Jó o dobro do que ele tinha antes de Satanás ter tido a permissão e tocado na sua vida, gerando pérolas entre espinhos. Isso é possível sim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você consegue ter a compreensão desse texto nessa manhã? Você consegue abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu não tinha entendido muita coisa, mas a partir de agora eu compreendo que mesmo não enxergando, eu preciso crer que a bondade de Deus está sobre todas as coisas e que no tempo certo o Senhor se levantará ao meu favor. E eu vou declarar as mesmas palavras que Jó declarou. Eu vou declarar as mesmas palavras que Jó declarou. Eu bem sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Recebe essa palavra. Os planos de Deus não se frustrarão. Permanece fiel, porque fiel é Deus para cumprir todo plano e propósito estabelecido para a sua vida. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Que o seu coração possa queimar pela presença dEle. Que o seu coração possa queimar pela certeza de quem é Deus na sua vida. E que você possa olhar para esse cenário difícil e dizer: ei, descansa coração, desacelera coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu vou ficando por aqui e vou orar com você agora. Agradeço ao Senhor pela sua vida, pela sua companhia e declaro na autoridade do nome de Jesus planos de paz e de amor sendo renovados sobre a sua vida, sobre a sua casa, nesta semana, nesse mês, nesse ano, e que em todo tempo você venha declarar a bondade de Deus sobre a sua vida. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, porque nessa manhã nós sentimos a sua presença,
e nós temos a certeza da sua companhia conosco aqui. Que cada palavra ministrada, que cada palavra liberada sobre o nosso coração venha germinar, venha florescer. E que em todo tempo, em todo cenário, em toda circunstância, possamos entender que tudo coopera para o bem, porque amamos ao Senhor. Dê a nós, Pai, uma amplitude de visão, de crescimento, de amadurecimento. E que em vez do questionamento, possamos exercer a aceitação e ver a bondade de Deus, o propósito de Deus em todas as coisas sobre a nossa vida. Assim nós declaramos e cremos naquilo que o Senhor ainda fará, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. E nós vamos gerar pérolas em meio à dor, em meio ao desconforto, em meio à pressão da vida. Vamos extrair diamantes, joias raras, e o mundo verá em nós a excelência do brilho de Cristo. Nós te amamos, nós te adoramos, nós damos ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque somente o Senhor é digno de ser adorado. E por isso te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Declare a bondade do Senhor nesse dia. Jennifer Bruna, beijo no teu coração, princesa do Pai. Sil, que Deus te abençoe, que privilégio te servir nessa manhã. Uma semana abençoada para você e toda a família. Pastora Beth Salles, Deus abençoe você, Deus abençoe pastor Cristiano, Deus abençoe a sua família, minha amiga linda, minha coach linda, Gia Tanasi, um beijo no teu coração, que seja uma semana de bênção, de surpresa, de novo de Deus, de plenitude de Deus sendo liberado sobre a sua vida. Te amo, minha amiga, você é um presente de Deus para mim. Beijo no coração de todos vocês, de todos vocês. Amo vocês demais, gente. Fiquem com Deus, compartilhem essa live. Vai ficar salva aqui. E eu tenho certeza que o Senhor vai alcançar mais corações. E muitas pessoas entenderão que ostras felizes não produzem pérolas, mas que essa dor é um portal para o propósito de tesouros que o Senhor gerará no nosso coração. Minha bênção, um beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Até semana que vem tem mais devocional, tem mais live. E tem Manhã com Deus. Deus abençoe.